Amigos e minhas amigas, com grande alegria hoje para receber nosso querido amigo, autor ultra competente, processualista, Marcelo Abelha Rodrigues, que vai nos contar hoje um pouco sobre essa obra Tríplice Responsabilidade Ambiental, Elementos para uma Teoria Geral. E ele já está aqui com a gente, como sempre, hiper pontual. Vou até puxar a orelha dele, porque ele não está deixando eu marcar ele nos vídeos. Deixa eu já convidar ele aqui. Eu fico tentando marcar ele, mas ele não deixa. Vivo em reprise, Spotify, lojas virtuais, enfim. Olá, meu amigo, olha. E aí, Léo, Oi, beleza? tô E aí? ótimo. Como é que Eu você tô aqui no. Eu tô no táxi, rapaz, indo pro tá? aeroporto. Tivemos um acidente de trânsito aí que ficou todo mundo preso, tá 1h50 para chegar no aeroporto. Eu ia fazer do aeroporto, mas não. Mas vai aqui mesmo, né? Nós Vai, o importante somos. é a gente estar junto. Adorei aí o improviso tecnológico. Mas o que importante é a gente estar junto, não pode é parar. Marcelo, conta pra gente, cara. Todo mundo já conhece seus trabalhos aqui na linha do direito processual civil. Você que é um dos mais vanguardistas processualistas, com várias teorias emplacadas no STJ, um livro de responsabilidade ambiental, tríplice responsabilidade ambiental. Conta pra gente essa vertente, como é que acontece isso na sua vida? Por que, que as pessoas deveriam conhecer seu livro novo? Bom, primeiro, Léo, prazer estar com você. Você é um cara muito querido, uma pessoa que. Eu não estou com você só pela editora, mas você é um cara que dá prazer estar junto. Então, Amiga recíproca. na verdade, assim, como se a gente tivesse sentado na cozinha de casa, porque nossa conversa é sempre assim, esse tema é um tema. Por que eu resolvi fazer esse livro? Porque dos livros, todos os livros que eu trato sobre processo e meio ambiente, o assunto pelo qual eu sou mais convidado a falar, mais convidado a me manifestar, e não só na parte acadêmica, mas profissional, principalmente com muitos pareceres. Eu dou muitos pareceres nessa área de processo ambiental e direito material ambiental. O que mais, a maior demanda é quase sempre envolvendo a responsabilidade administrativa e a responsabilidade civil. Tá. E eu diria que são os temas assim, o calcanhar de Aquiles do direito ambiental, porque enquanto muita coisa do direito ambiental vai bem em relação à teoria, em relação à doutrina, em relação à legislação, quando você vai aplicar isso na prática, você não consegue ter o retorno prático da responsabilização. E a responsabilização penal, das três, é aquela que, conquanto seja a que tem a maior severidade, é a última ratio do ordenamento, é a que menos traz resultado positivo para a sociedade. Porque, efetivamente, o que a sociedade ganha com, eventualmente, uma restrição de liberdade a quem quer que seja? Do ponto de vista ambiental, ganha muito pouco, Pouco. pelo contrário. Então, assim, então o direito ambiental, mesmo com a responsabilização das pessoas jurídicas, né, penal das pessoas jurídicas, ainda precisa melhorar muito nesse aspecto. E as sanções restritivas de direitos, elas também precisam ser pensadas na perspectiva de quem sofre não será necessariamente a pessoa jurídica. E aí você tem o problema da transcendência da pena da pessoa jurídica, mas quem vai suportar muitas vezes são os trabalhadores, são as pessoas enfim. Então, esse é um tema que acaba que precisa ser desenvolvido melhor na sociedade mesmo, né? Acho que a gente precisa repensar e nisso acaba tendo vou usar um termo aqui chulo, uma briga entre a responsabilidade penal e a responsabilidade administrativa, aonde cada um está entrando na sua seara. Então, esse é um tema muito palpitante. Ele tem muitas posições, tem muitas vertentes, tem uma área muito grande do ponto de vista doutrinário para você explorar. E na parte prática, normalmente, quem chega primeiro na responsabilização é o fiscal, é a responsabilidade administrativa.
Normalmente, o sujeito ele vai estar com uma multa, com um embargo, enfim. Quem chega primeiro é administrativo e, inclusive, a partir da administrativa, existem regras que determinam que a, o embargo feito, que é o auto de infração, seja comunicado tanto à autoridade penal quanto à autoridade responsável pela tutela civil, o Ministério Público e a Delegacia Ambiental. Então, a responsabilidade administrativa, vamos dizer assim, é o dia a dia, é o cotidiano. E a sensação que eu tenho é que falta mais teoria para aquele operador do direito que no cotidiano usa a responsabilidade administrativa. E aí mistura-se uma série de conceitos aplicando equivocadamente aquilo que deveria ser aplicado no caso concreto. Então, assim, qual foi esse conjunto, essa sopa de problemas, considerando aí da responsabilidade civil, a dificuldade do nexo causal? Você imagina, como é que eu vou achar um poluidor que poluiu há 20 anos atrás e a poluição só apareceu agora? Como é que eu vou fazer o nexo causal de uma poluição que na verdade, ela é a mistura de várias causas? Você não consegue identificar uma só. Tem casos super interessantes, Léo, como, por exemplo, casos em que uma determinada contaminação ela é fruto de uma mistura de várias partículas, e aí você vai ver, essa partícula vem de onde? Vem de várias empresas diferentes, em que uma partícula sozinha não causaria o dano ambiental, mas em conjunto causa. Então, é uma molécula que se forma. Então, existem vários problemas. Você provar o dano ambiental é super difícil, o custo disso é muito difícil. Então, existem, já estou te falando, o tema da responsabilização ambiental é um tema problemático em relação à identificação da teórica das questões e como resolver isso na prática. E não por acaso, eu sou demandado na condição de advogado e como professor parecerista por muitas situações que envolvem isso. E não é incomum eu dizer a você que as penalidades, especialmente pecuniárias, são muito elevadas, né? Então, isso toca o bolso das pessoas que são responsabilizadas. Então, esse foi basicamente a necessidade de você tentar trazer de uma forma mais didática as diferenças entre cada uma das responsabilizações, o campo de incidência de cada uma delas, como deve ser aplicada essas responsabilidades. Você sabe que, em razão já desse trabalho, claro, não só desse, mas esse trabalho calha com um grupo que está sendo formado no âmbito do Centro de Estudos Judiciários, iniciado lá pelo STJ, que é uma jornada de crises ambientais, onde o tema é justamente processo estrutural e meio ambiente, responsabilidade civil e administrativa e meio ambiente. E fui chamado para fazer parte desse, eu tive a honra de integrar esse grupo. E o tema é o tema que não sai de moda, é o tema que está sempre presente, é o tema que faz-se necessário um estudo mais profundo e mais, vamos dizer assim, doutrinário a respeito disso, traz mais elementos, bases científicas mais sólidas para isso. Eu vou passar num túnel, pode ser que caia e eu volto, se precisar. Tá bom. Cair. Pelo táxi amarelo, imagino que você esteja no Rio, né? Isso aí. Mas olha só, o estopim da obra, você deixa claro que começou assim, abre aspas, o desejo de tornar a realidade este trabalho aconteceu quando o Superior Tribunal de Justiça publicou em 2019 a seguinte notícia no seu sítio eletrônico, abre aspas. Primeira sessão consolida o entendimento de que a responsabilidade administrativa ambiental é subjetiva. E aí começa esse trabalho que você apresenta aqui para a gente. Fala um pouco disso. Na verdade, você vai ver que eu não sei se aí eu disse exatamente como as coisas aconteceram, mas era uma madrugada. Eu estava de madrugada e abri o site de notícias do Superior Tribunal de Justiça e tinha essa notícia e resolvi escrever um texto sobre o assunto, porque eu discordava daquilo que tinha sido dito. Sim. Não do julgamento, mas eu discordava da base teórica do julgamento. Eu não discordava do resultado, mas discordava do fundamento. E eu resolvi
escrever um texto sobre isso. E quando eu fui ver, eu já estava com 35 páginas, letra 12, Times, espaço 1. Eu falei, tem alguma coisa errada, ou comigo ou com o julgado. E aí eu falei assim, não, isso aqui eu tenho que levar mais a sério isso daqui. E foi assim que tudo começou. Então, eu comecei indignado não com o resultado. Eu achei que o resultado estava certo, mas com a fundamentação do resultado. Base E aí, teórica. exatamente. Foi base teórica, foi justamente isso aí que me fez o pontapé inicial para poder escrever esse trabalho, que resultou nesse belíssimo trabalho que está aí. Eu fiquei muito feliz de ter escrito. Belíssimo mesmo, diga-se de passagem. Olha, para quem não conhece os trabalhos da Editora Foco, você que nos acompanha pode baixar lá no site com o ISBN, que é esse número que as primeiras páginas do sumário para saber como é que o Marcelo escreve. E o livro, ele traz um sumário dividido em 6 capítulos, que começa assim, você me interrompe se achar necessário, viu, Marcelo? O capítulo 1, Marcelo traz premissas fundamentais para compreender a tríplice responsabilização ambiental. É um capítulo que se divide em 5 subitens, cada eles super bem explicados. O capítulo 2, a tríplice responsabilização ambiental. E aí você explica o que é a responsabilização ambiental, por que a tríplice, que você falou um pouquinho dela agora, e aí você fala também do princípio poluidor, usuário, pagador, que eu que estou fora das cadeiras há algum tempo, já vejo aqui algo de inovador, né? Temos aqui uma atualização da nomenclatura, né, Marcelo? Exatamente, é uma autorização da nomenclatura. Então, o princípio do poluidor, usuário, pagador, ele começa como poluidor pagador em 1972. Isso. E a evolução doutrinária vai se revelando que o custo do empréstimo que não polui também deveria ser remunerado. E aí eu dou como um exemplo bem bobo, mas bem verdadeiro, que é o caso do sujeito que tem uma lavanderia que recolhe uma água não tão limpa, mas devolve ela como se fosse uma água mineral. Essa água é utilizada para fins econômicos por ele, devolve mais limpa do que ele pegou, ele não é poluidor, ele não degrada. Mas por que ele pode pegar um bem que pertence a todos a zero custo? Por que nós que somos os titulares do uso comum do bem ambiental, que é o uso ecológico, temos que suportar o uso econômico sem receber? Se você está com esse óculos na sua mão, um óculos bonito, se eu pedir emprestado para ele, você for ver que eu estou tendo um uso econômico do seu óculos, eu falar, eu não vou ganhar? Então, essa é uma visão em que traz o meio ambiente para o mundo da economia. Sim. É preciso, o princípio do poluidor pagador é um princípio econômico. E o usuário pagador, ele está relacionado com o uso econômico, no caso, o lucro que alguém vai ter com um determinado recurso ambiental, e a sociedade ser remunerada por esse uso. Veja, não tem poluição, é o uso. Então, essa é a ideia do PUP, princípio do poluidor, usuário, pagador. Engraçado que ouvir você falando, né, me lembra a antiga discussão que existe no uso das mineradoras da BR-040 ali nas imediações de Belo Horizonte, né? Só que no caso eles acabam estragando mais do que beneficiando a população. Caberia uma análise ali. Bom, adorei saber dessa atualização do PUP. O capítulo 3, o Marcelo traz o sujeito responsável, poluidor, infrator e usuário. Bem completa a obra. O capítulo 4, responsabilidade civil ambiental, é onde o Marcelo tece os maiores comentados. O capítulo é dividido em 13 subitens e ele vai se aprofundar com maestria em todas os meandros que dizem respeito à responsabilidade civil ambiental. Capítulo 5, a responsabilidade penal ambiental, do mesmo modo muito bem explicada, para a gente então entrar no capítulo 6, que é a responsabilidade administrativa ambiental, claríssima e completa, como toda a obra do Marcelo. Esse livro você escreveu ano passado, Marcelo? Eu comecei a escrever. Eu comecei a escrever em 2019, parei, retomei no ano passado, nós estamos agora em novembro, retomei
em janeiro desse ano e terminei esse ano. Muito bom. Eu pergunto isso porque você é um ávido consumidor de jurisprudência do STJ, então quem comprar o livro terá em mãos um livro super atualizado de acordo com os principais debates, né? Léo, você sabe bem, eu acho que não tem como você analisar o direito sem a perspectiva da jurisprudência. A jurisprudência é que determina, no caso dos tribunais superiores, vamos dizer assim, a unidade do direito. Sim. Então, como uma regra jurídica pode ter várias interpretações, a interpretação vigente é aquela do Superior Tribunal de Justiça e do Supremo Tribunal Federal. Eu simplesmente não tenho como trabalhar qualquer assunto sem ter esse background ou sem ter essa orientação dos tribunais superiores. Até para criticar. Né? Até para criticar. E assim, sendo muito sincero, em matéria de direito ambiental, eu obviamente não concordo com muitas coisas, mas em matéria de direito ambiental, o direito ambiental brasileiro é um dos mais desenvolvidos do mundo, muito graças ao Superior Tribunal de Justiça. E é um dos tribunais mais importantes do mundo na interpretação da legislação ambiental. É de exportar doutrina. Dá orgulho ouvir isso, né? Dá orgulho. A gente que fica lapidando questões para a gente ter orgulho e nos bater no peito com um patriotismo enaltecido, é bom ouvir isso. E, Marcelo, por que elementos para uma teoria geral? Porque você justamente começou ali a falar da ausência de uma obra, mas elementos para uma teoria geral. Há algo ali que precisamos saber. Claro, se você lembrar também, o seu cupom de desconto para quem nos ouve aqui vai ser ótimo para a gente dar essas duas questões importantes. O cupom de desconto é autor 20. Não. Tem que botar. Não? Vou pegar enquanto você explica o elementos para uma teoria geral. Enfim, você vê que esse negócio de mercado não é comigo. Mas, enfim, os elementos de uma teoria geral, na verdade, são o seguinte, Léo. Quando você vai para o mercado procurar livros de direito ambiental, ou você encontra responsabilidade civil, ou você encontra responsabilidade administrativa, ou você encontra responsabilidade penal. Você não vai encontrar um livro sobre responsabilização ambiental. E o que eu tento demonstrar aí é que existe um tronco comum a todas as formas de responsabilização, porque existe um princípio, que é o princípio da responsabilização. Então, quando a Constituição Federal 225 diz, parágrafo 3º, que as condutas consideradas lesivas ao meio ambiente vão sujeitar os infratores às responsabilidades penal, civil e administrativa, daí porque fala assim, tríplice. Mas veja, tríplice não significa dizer que ela não possa ser quádrupla. Você pode ter uma responsabilidade eleitoral ambiental, muito comum no momento eleitoral, que você vai ver lixo nas ruas, santinho, no meio de uma área de preservação permanente. A tríplice é a possibilidade que a Constituição sacramenta ser possível, mas não elimina a possibilidade de que o mesmo fato possa dar origem a uma responsabilidade penal, civil, administrativa e até eleitoral. Então, a tríplice é o mínus dito pela Constituição, mas não é o limite, não é o teto. Limite. E a questão básica para isso é você entender, por isso que esse trabalho tem uma coisa muito interessante, que a ideia de uma teoria geral é você ir na teoria geral da norma. A regra jurídica, ela é o que é uma regra jurídica? A regra jurídica é um suporte de fatos em abstrato que fica ali em stand-by, com uma consequência que fica ali em stand-by, esperando aquilo acontecer no mundo concreto. O que a gente tenta demonstrar nesse livro é qual é o núcleo do suporte fático que enseja a consequência de reparar, ou de responsabilizar, perdão. Qual é o núcleo do suporte fático da responsabilização administrativa, da responsabilização penal e da responsabilização civil. Para que exista a responsabilidade civil, ou seja, para que determinado fato abrace uma regra abstrata que a ele, chave e fechadura, combine, tendo uma consequência, é preciso que
exista um núcleo naquele suporte fático. E o que eu tento demonstrar é que o núcleo do suporte fático penal, da responsabilidade penal, é diferente do núcleo do administrativo, que é diferente do civil. E aí, essa variabilidade desse núcleo do elemento fático é que vai gerar as diferentes consequências de responsabilizar penal, civil, administrativo, e por aí vai. Então, assim, é um livro que pretende permitir uma compreensão teórica do porquê da existência da acumulação ou da cumulatividade dessas 3 responsabilizações a partir de um suposto mesmo fato, entendeu? Essa que é a ideia de tentar fazer essa... Eu até cheguei a escrever que a ideia do livro era fazer uma perspectiva muito mais do tronco do que da extremidade. É como se eu olhasse a árvore a partir do tronco e não a partir do galho. Essa era a ideia da obra. O livro é maravilhoso, as tuas obras são eloquentes, elas nos provocam ao pensamento crítico e ajudam, de fato, a sociedade a prosperar. É por isso que eu sou tão seu fã desde sempre, desde que eu vi pela primeira vez lá no Pretório, dando uma aula de processo civil, que a turma ficou assim, oi? O que se passou aqui, né? Meu amigo, parabéns, obrigado. Teu cupom é MRodrigues20 e todas as obras lá no site da Foco você ganha 20% de desconto com o cupom do Marcelo, MRodrigues20. E as palavras finais são suas, meus amigos. É sua, meu amigo. A palavra final é o seguinte, só para aguçar a curiosidade. Infrator é a mesma coisa que poluidor? Essa diferença pode trazer uma diferença de milhões na hora de aplicar e penalizar alguém ou de livrar alguém de uma penalidade. Infrator não é a mesma coisa que poluidor. Então, é preciso ler para entender. Maravilha. Fica aí o convite, então, para as pessoas comprarem a obra e conhecerem a distinção entre poluidor e infrator. Marcelo, querido, obrigado. Obrigado você. Se cuida e até a nossa próxima live. Valeu, querido. E aí, o surf? Eu nem te perguntei, tá mantendo aí o seu surf? Que você falou outro dia. Você falou, Marcelo, eu fui surfar, não? Não. Pedalar. Pedalar, isso aí. Pedalar. Léo da Foco é ciclista maluco. Foi agora fazer o caminho da fé. Me arrebentei inteirinho. Sério? E olha que era da fé. Rapaz, aquilo é uma loucura. Aquilo mata o não seu... é. Se você me disser, você foi fazer o caminho do pecado, tudo bem, mas é o caminho da fé. Nossa senhora, tô todo doído. Não, mas tá bom. Ó, bom te ver. Fica bem. Um abraço para você, meu amigo. Um abraço para quem passou por aqui. Fica com Deus. Obrigado. Todos com Deus, com saúde. Até o nosso próximo encontro. Valeu. Valeu. Um abraço. Obrigadão.